Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou o José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Enquanto vamos chegando à sala, aproveito para vos dar as boas-vindas a todos os que estão e aos que hão de entrar entretanto. Um agradecimento inicial para este webinar à equipa da DGE, ao Rui Lima, à Isabel Lopes e à Dina Paulino, que são, enfim, de alguma maneira, os promotores da iniciativa deste webinar, o Mundo dos Intergalácticos, há algum nome assim assombroso, mas que têm as questões da saúde, enquanto o domínio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, serão eles os responsáveis por estas questões aqui na Direção-Geral de Educação e, nomeadamente, aqui na Direção de Serviços de Projetos Educativos. Porque é que estamos neste processo de divulgação, à Ana Ricardo também, que chegou agora, um agradecimento, porque é que estamos neste processo de divulgação deste mundo dos intergalácticos? Porque entendemos que estas questões das competências socioemocionais e a forma como cada vez mais muitas das áreas da saúde, que depois acabam por tocar nos domínios da sexualidade, da igualdade de género, mas na sua globalidade, na linha orientadora dos direitos humanos, para não falarmos de interculturalidade e para não falarmos do desenvolvimento sustentável dos seus 17 ODS, onde conseguimos depois enquadrar tudo isto, dizia eu que há uma propensão grande e uma procura sistemática por estes temas. E, portanto, a nossa linha de pensamento é muito esta, é tentar, de alguma forma, que aquilo que cada um e cada uma nas escolas procura, nós tenhamos a possibilidade de ir oferecendo, com intervenientes diferentes, com leituras diferentes, com perspectivas que às vezes não se agregam tanto quanto até nós gostaríamos, mas é no âmbito sempre daquilo que é a opinião de cada um, e quanto mais científica for essa opinião, e aqui na DGE privilegiamos muito este trabalho também com a academia, melhor, com certeza, será a forma como conseguimos que cada um de vós, aí em vossas casas ou nas escolas, consigam apreender as questões e tentar depois transpô-las para um espaço de sala de aula onde acontece tudo, a todo momento e de todas as maneiras. E, portanto, a dificuldade sempre é percebermos até onde podemos ir e de que forma conseguimos colaborar, ajudar, cooperar com os nossos alunos na tentativa da capacitação dos mesmos para um entendimento diversificado e o mais apropriadíssimo possível daquilo que são as suas reais competências. Portanto, dar-lhes também a eles ferramentas necessárias para que se sintam melhor. Isto entra naquele grande chapéu do bem-estar, bem-estar que tem estado aqui muito na linha de pensamento da Direção-Geral de Educação. Temos tido bastantes ações a esse nível e desenvolvido ações a esse nível e desenvolvido encontros também a esse nível. Vamos desenvolver mais 3 agora durante o mês de maio. Estejam atentos, dentro de pouco tempo serão divulgados, presenciais. Aqui com uma parceria, neste momento, já mais alargada na DGE, não só para tratar destas questões do bem-estar no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e do perfil dos alunos a ser da escolaridade obrigatória, mas antes também para tratar da mesma no âmbito do próprio PAD das escolas e também daquilo que é o trabalho feito pelos gabinetes de psicologia e orientação em cada um dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Estamos aqui, objetivamente, com o perfil dos alunos a ser da escola obrigatória como suporte de todo este trabalho, com princípios, com competências e com valores, e eu, dentro daquilo que são as competências, vou salientar objetivamente aqui a questão da saúde e ambiente ligado objetivamente ao bem-estar. Para já não falar do desenvolvimento pessoal e social, outro da área de competência muito relevante e que tentaremos, com certeza, trabalhar durante este webinar. Tudo aquilo que acabamos de fazer são aprendizagens, tudo o que fazemos na escola são para as aprendizagens, sendo que muitas vezes acabamos por não lhe dar esse nome, damos-lhe outros, mas acabamos por conseguir conciliar estes vários aspectos
E quando conciliamos os diferentes aspectos, temos com certeza muito mais sucesso. Um agradecimento, depois de ter feito à equipa, às duas conferencistas que aqui estarão connosco hoje, a Rita Antunes e a Joana Alexandre. A Rita Antunes é psicóloga, tem formação geral em psicologia clínica e em psicologia de educação e formação avançada, em intervenção precoce e orientação vocacional e desenvolvimento de carreira. Tem um doutoramento em psicologia pelo ISPA, é professora auxiliar da Universidade de Luzia de Lisboa e na Egas Muniz School of Health and Science. Investigadora no Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento Positivo, psicóloga no Centro de Criança e do Adolescente, e vão ver que com o seu entusiasmo vai com certeza cativar-vos. Joana Alexandre já tem participado noutros webinars nossos, e também tem feito trabalho connosco aqui na Direção de Serviços e Projetos Educativos. Recordam-se muitos de vós do estudo que foi feito pelo ISCTE em 2001 sobre as questões da cidadania, em que a Joana Alexandre era a principal responsável. Tem formação inicial em psicologia clínica, formação avançada em psicoterapia, doutoramento em psicologia social pelo ISCTE, docente universitário do ISCTE, investigadora integrada no Centro de Investigação e Intervenção Social. Várias publicações, foi membro do Conselho Diretor do Projeto Europeu CSIS, atualmente integra o Grupo VITA, Grupo de Acompanhamento de Situações de Violência Sexual sobre Crianças e Adultos Vulneráveis, no contexto da Igreja Católica em Portugal, e aproveito para dizer que dentro de 2 meses, se calhar nem tanto, teremos 2 ações de formação de curta duração, em que a Joana Alexandre será uma das formadoras, exatamente sobre estas questões da violência sexual sobre crianças e adultos. Tem dado várias formação na violência sexual em diferentes contextos e diferentes públicos, e é formadora no âmbito do roteiro para a proteção de jovens atletas, liderado pelo IPDJ. Portanto, o currículo não falta a ambas, e agora é a vez de eu poder passar a palavra à Rita, que vai começar a intervenção e que vai partilhar depois aqui uma apresentação, e o Rui Lima conduzirá a sessão até o final. Tá bom? Foi um gosto. Até um destes dias encontramos por aí. Rita e Joana, já sabem, agora é a vossa vez e claro, não é? Estão claramente a ser avaliadas em função de tudo aquilo que aqui nos conseguirem transmitir. É só ligar o microfone e avançarem. Então vá, tudo bom, foi um gosto. Ora, muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar a Direção-Geral de Educação e o Dr. José Carlos Sousa, que fez esta brilhante introdução, e a restante equipa, e também agradecer aqui a participação, o interesse demonstrado pelos participantes neste webinar, onde eu e a Joana teremos aqui o prazer de partilhar algumas questões pertinentes para todos estes temas que o Dr. José Carlos já alavancou inicialmente. Portanto, reportando aqui ao Mundo dos Intergalácticos, um programa de promoção de competências socioemocionais, vamos debruçar-nos sobre uma estrutura geral, começarmos por de facto salientar a importância das competências socioemocionais, o que são, porque é tão importante desenvolver programas que as promovam, o Mundo dos Intergalácticos como um programa de competências socioemocionais e não só, aqui no alinhamento também da importância da investigação, da evidência empírica, do papel da academia, porque é importante a criação de evidência sobre os benefícios destes programas e a importância da avaliação dos mesmos. Um desafio, partilhar também um desafio e deixar-vos com algumas mensagens-chave. Passo a palavra à Joana. Então, boa tarde também. Pegando aqui na primeira questão, elencada pela Rita, portanto, a primeira questão precisamente é porque é que são então importantes as competências socioemocionais, e deste ponto de vista podemos destacar que de facto são inúmeros os estudos que têm sido conduzidos, diria eu, já nos últimos 30 a 40 anos até, e globalmente estes estudos, que começaram sobretudo nos países anglo-saxónicos, revelam o impacto e ou os benefícios
benefícios, por assim dizer, que nós podemos encontrar, quer se trate de benefícios a curto prazo, quer a médio prazo ou quer também de longo prazo. Temos alguns exemplos de alguns estudos que têm sido publicados neste âmbito. Damos-vos aqui um exemplo que, no fundo, foi um estudo que foi, de algum modo, analisar 213 intervenções. E, de facto, dentro destas 213 intervenções, pôde verificar-se precisamente aqui um leque bastante alargado de impactos positivos. Não só aqui ao nível do próprio ambiente escolar, portanto, muitas vezes designado por clima escolar, mas também os benefícios académicos, portanto, ao nível daquilo que podemos considerar o sucesso escolar ou académico dos nossos alunos, e depois, muito importante também, naturalmente, os benefícios aqui ao nível das suas próprias competências sociais e emocionais. Ou seja, de uma forma mais concreta, este estudo evidenciou então que o desempenho académico nos alunos que foram sujeitos a intervenções em competências socioemocionais, em média, tem aqui um acréscimo, por assim dizer, neste desempenho de 11 pontos percentuais mais elevados do que os estudantes que não frequentaram estes programas. Temos também aqui alunos mais curiosos, portanto, mais motivados para aprender, com um maior compromisso com a escola, aqui um tempo, por assim dizer, de qualidade ao nível daquilo que é o seu investimento no trabalho escolar, e também uma questão que muitas vezes merece a vossa preocupação, que é a questão do comportamento em sala de aula. E deste ponto de vista, estes estudos também evidenciam então aqui uma redução nos comportamentos disruptivos. Falando das questões do bem-estar, ainda no âmbito deste estudo alargado, também se verificou uma redução, sobretudo ao nível do stress emocional, que de algum modo junta aqui as questões da depressão, da ansiedade, da tensão e do isolamento social. Apesar deste ser um exemplo de um estudo, portanto, também podemos verificar aqui que estes benefícios têm sido encontrados com um leque alargado de alunos. Portanto, falamos aqui de estudos que têm procurado evidenciar estes benefícios desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Ainda nesta lógica da relevância das competências socioemocionais, podemos ainda destacar, e aqui numa lógica de intervenção sistémica, portanto, não olhando apenas para os nossos alunos, mas depois para o seu contexto, sobretudo o contexto do microsistema escolar, também existem outros estudos que vêm referindo, por assim dizer, que esta promoção de competências socioemocionais também deve ser feita junto dos professores, uma vez que se verificam também aqui reduções ao nível da sintomatologia ligada ao burnout, ligado também em termos de efeitos positivos às questões da satisfação no trabalho e, uma vez mais aqui, o clima como sendo um aspecto que de algum modo acaba por se tornar mais positivo aqui entre alunos e professores. Passando aqui a esta questão, introduzir só, depois passo a palavra à Rita, sobre então se estas competências socioemocionais são de facto relevantes, o que é que elas são então verdadeiramente? E o que nós verificamos aqui é que não é um construto, por assim dizer, simples, é um construto complexo, porque de algum modo é um construto multidimensional, que nos remete não só para um conjunto de características comportamentais, mas também de algum modo cognitivas, e que se cruzam aqui com as questões da adequação emocional. E todos estes aspectos são de algum modo necessários para o desenvolvimento, no fundo, aqui de relacionamentos interpessoais adequados e satisfatórios. Portanto, existem várias abordagens teóricas, a mais estudada e aquela que mais facilmente encontramos em diversas pesquisas científicas e não só, académicas, por assim dizer, é a abordagem Casel, e que reporta e salienta aqui 5 grandes domínios do ponto de vista das competências socioemocionais. São eles o autoconhecimento, a autogestão, a consciência social, a relação interpessoal e também a capacidade de tomada de decisão responsável. Aqui, conhecendo um pouco mais, portanto, o autoconhecimento respeita a nossa capacidade de irmos conhecendo a pessoa, tal e qual como somos, portanto, as nossas emoções, os sentimentos, os pensamentos, a influência também sobre o comportamento, inclui avaliar pontos fortes, potencialidades, mas também algumas limitações, e possuir bom senso, confiança, otimismo.
Quem se conhece está muito relacionado com um maior e melhor desenvolvimento de capacidade de aprofundar o conhecimento de si próprio, uma maior aceitação e capacidade de aceitabilidade das suas emoções, independentemente destas serem mais ou menos agradáveis. Portanto, temos emoções positivas e negativas e também ao longo do nosso percurso conseguirmos conhecê-las e melhor geri-las do ponto de vista da autogestão, que falaremos um pouco mais adiante, contribui para identificar sentimentos de baixa autoestima, inquietação, as questões da frustração, também uma grande preocupação nos nossos contextos, a ansiedade, a instabilidade emocional e, muito importante, a capacidade de pedirmos ajuda. Adapta-se com maior facilidade a diferentes situações, incluindo as de maior adversidade. Em termos do outro domínio, por assim dizer, que é o domínio da autogestão, estamos no fundo a falar de uma capacidade muito importante, que é a capacidade de nós regularmos e expressarmos as emoções. Eu diria até que é um bocadinho aqui, não sei o que é que vem primeiro, se é a regulação, se é a expressão, não é? Portanto, para além da primeira fase, que será a identificação das nossas emoções, que de algum modo trabalhamos com a competência anterior, aqui acabamos por estar a falar precisamente então desta capacidade não só de podermos expressar as nossas emoções, mas muito importante de conseguirmos regulá-las. Isto porquê? Porque de algum modo também se cruza e estes pontos andam sempre interligados com a questão dos pensamentos e dos comportamentos, ou seja, estes três pontos sempre aqui ligados a um melhor, por assim dizer, ajustamento em diferentes situações. Portanto, quem sabe gerir de algum modo, quem sabe fazer esta autogestão, naturalmente que é uma pessoa que responde após refletir, portanto, não age, por assim dizer, sem pensar, executa responsavelmente as suas decisões, ou seja, também se vai cruzar um pouco com outra competência. Portanto, é alguém que, de algum modo, em situações de maior stress, se consegue adaptar melhor. Hum, Depois, em termos da relação interpessoal, temos aqui então esta competência remete para a capacidade para estabelecer e manter relacionamentos diversificados. Sabemos que este é um ponto muito importante nos nossos contextos escolares, mas também que seja aqui o estabelecimento de relações que sejam de algum modo saudáveis e gratificantes. Pressupõe então assim comunicar com clareza, ouvir atentamente e ativamente, cooperar, resistir à pressão dos pares, saber negociar, não é? Que é um ponto também muito importante e ligado, se pensarmos um bocadinho mais velhos, à questão dos comportamentos de risco, não é? E aqui, de algum modo, também ter esta capacidade de análise, oferecer também ajuda e procurar em simultâneo sempre que seja necessário. Portanto, quem de algum modo desenvolve esta competência, de algum modo desenvolve também aqui relações de maior qualidade, o espírito de equipa e alguns estudos vêm então evidenciando que acabam por ser alunos mais produtivos, criam, por assim dizer, com a escola aqui uma relação positiva e significativa, ou seja, não só com a escola no seu todo, mas também aqui com os seus professores, uma vez que se estabelecem relações, por assim dizer, de maior satisfação. Do ponto de vista da tomada de decisão responsável, a importância que também todos nós procuramos de alguma forma mediar, facilitar esta capacidade de fazermos escolhas construtivas, positivas, sobre o comportamento, seja pessoal, seja na interação social, com base na análise de diferentes padrões éticos, de segurança, questões de normas sociais, a avaliação realista das consequências de várias ações, sempre na promoção ou com vista à promoção do bem-estar pessoal e também dos outros. Quem toma decisões responsáveis está relacionado com alguém que de facto tem informação, capacidade de análise, capacidade crítica construtiva, sabe pesar os prós e os contras em várias ou nas mais diversas situações, faz escolhas mais sustentadas, mais construtivas, assume riscos, mas também eles controlados. Enfim, para além desta questão, não é, daquilo que são as competências trazidas aqui por esta abordagem CASEL, como referimos, existem outras abordagens, mas nós hoje quisemos aqui destacar esta abordagem conceptual.
No entanto, apesar ou independentemente da abordagem conceptual que vocês possam encontrar, o que é que nós sabemos também? Que as competências socioemocionais não são inatas, ou seja, são aprendidas e são construídas, sobretudo aqui através da observação e da imitação de comportamentos, que resulta, no fundo, da interação do indivíduo com o seu meio social. Por isso, eventualmente, em algumas culturas, temos também algumas competências que são, se calhar, mais promovidas e noutras culturas serão outras. Mas, no fundo, esta lógica de aprendizagem social, no fundo, surge desde os primeiros anos de vida. Portanto, é perfeitamente relevante trabalhar e promover estas competências socioemocionais desde o pré-escolar. Também gostávamos de destacar que o crescimento, por assim dizer, destas competências não é linear, ou seja, não é um pouco como o ensino da matemática ou, enfim, de uma língua, em que, à partida, quanto mais nós trabalharmos uma disciplina, mais ganhos terá um aluno, por assim dizer. O que é que nós sabemos da literatura? Que este crescimento não acontece todo ao mesmo tempo, portanto, remetendo outra vez para aqueles 5 grandes domínios, não quer dizer então que encontremos, por assim dizer, um crescimento igual e em simultâneo em todos aqueles domínios, e parece variar ao longo da vida. Um estudo muito recente, que foi um estudo da OCDE, no qual participaram 11 países, um pouco de todo o mundo, aliás foram 11 cidades, mas cidades naturalmente de diferentes países, e no qual entrou aqui em Portugal, no fundo ali o território de Sintra. Este estudo foi então recente, como eu estava a dizer, e pudemos verificar algo que já existia na literatura, e que está alinhado aqui com os resultados deste estudo, que foi precisamente a questão das competências socioemocionais, por exemplo, diminuírem entre os 10 e os 15 anos. E se terem encontrado diferenças, por exemplo, entre meninas e rapazes, aqui ao nível dos 15 anos. Portanto, este estudo foi feito com estes 2 cohortes, portanto, com crianças de 10 anos e com crianças de 15 anos, e então verificou-se esta diferença, não só por idade, mas também quando cruzamos com as questões de género, aqui ao nível dos 15 anos. E este estudo está disponível, existe uma versão em português, e damos como exemplo 2 resultados deste estudo, nomeadamente as questões de se ter encontrado uma maior regulação emocional nos rapazes e uma maior empatia, cooperação e tolerância nas meninas. Atenção que normalmente estes estudos são baseados em questionários de autorreport, portanto são de autorrelato, naturalmente com todas as limitações que esse tipo de instrumentos tem, mas na verdade podemos encontrar este tipo de resultados. Este estudo, e para quem tiver mais curiosidade, também cruzou aqui informação de pais e de professores, portanto procurou ser um estudo multi-informantes, e de algum modo estes resultados, ou existem aqui resultados que são, por assim dizer, consistentes, quer seja reportado pelos alunos, por assim dizer, quer pelos professores ou pelos pais. Em relação a todos estes desafios, pensámos então, e há alguns anos a esta parte, surgiu também dentro de tantos desafios este mundo dos intergalácticos. E porquê de lhe chamarmos um programa de competências socioemocionais, mas não só. Portanto, aqui da investigação à prática, tinha por base também já um jogo de tabuleiro, que cruza em termos de linguagem-chave, ou pelo menos das personagens-chave, partilha das mesmas, e dado uma boa apropriação e aceitabilidade por parte do público-alvo, fomos mais além. Também o programa, em termos práticos e teóricos, teve como base uma outra perspectiva teórica, mais do ponto de vista desenvolvimental, neste caso do autor Alan Sufre, portanto, que nos
além de uma concepção muito alargada, deixamos aqui 3 pontos hoje que salientamos. Dentro da perspectiva do desenvolvimento socioemocional, de acordo com este autor, portanto, a progressão no desenvolvimento emocional possibilita novos tipos de participação e de relação e participação social, o que é extremamente importante, dado o contexto escolar ser, por excelência, um dos grandes contextos de vida das nossas crianças e jovens. Já numa perspectiva organizacional e hierárquica de desenvolvimento, aqui ver a organização como uma característica fundamental do comportamento, e também a história e circunstâncias atuais que são importantes, fundamentais para o desenvolvimento destas e outras competências. Não menos importante a perspectiva da vinculação, deste autor e desta perspectiva conceptual, a vinculação cuidador-criança, que o autor perspectiva como um construto organizacional. Portanto, é perspectivado num contexto com múltiplas influências, não apenas com as relações primárias, mas também depois ele mesmo desenvolvido e articulado ao longo da vida com as diferentes influências e adultos de referência. Sabemos nós que o contexto escolar, também nele as nossas crianças e jovens encontram vários adultos de referência. Este programa foi então construído e tem a duração de 8 sessões, com 90 minutos cada sessão. A periodicidade perspectivada é semanal. Foi e tem sido colocado em prática, dinamizado em contexto escolar, com crianças e jovens de primeiro e segundo ciclo. É um tipo de programa universal, portanto, abrange população clínica e não clínica, também pode ser utilizado como uma estratégia mais seletiva, mais direcionada a determinado tipo de objetivos específicos e requer, como facilitador, 2 elementos, um dinamizador e um codinamizador, sempre na perspectiva de serem profissionais com uma formação prévia sobre o programa e as diferentes dinâmicas que o constituem. Os objetivos gerais do programa partilham então destes 5 domínios que falámos anteriormente, o autoconhecimento, a autogestão, a consciência social, a relação interpessoal, a tomada de decisão responsável. Nas várias sessões, todos eles acabam por também se cruzarem e estarem presentes. A promoção da capacidade de autorregulação é outra das premissas-chave, assim como a capacidade de atenção plena. Tem sido uma crescente preocupação por parte dos cuidadores, portanto pais, professores, estas nossas inúmeras questões, estes desafios que encontramos junto das nossas crianças e jovens e dos seus padrões atencionais e as consequências ou não, mais ou menos positivas dos mesmos, mas sem dúvida nenhuma que uma maior capacidade de atenção vai reportar depois um sem número de benefícios, nomeadamente memorização, capacidade também não só de aquisição de aprendizagens formais, mas muitas aprendizagens informais. Não havendo atenção, também a componente social acaba por ficar, de alguma forma, impactada do ponto de vista menos positivo. Existe uma menor leitura nas relações, na partilha de opiniões, de vezes mensagens subliminares apenas com a leitura das expressões faciais, duplos sentidos. Portanto, a nossa capacidade de atenção plena é uma função extremamente importante do ponto de vista cognitivo e na articulação com as mais diversas funções executivas. Passando aqui para as sessões e dando também alguns exemplos em cada uma. Portanto, na sessão 1, os principais domínios trabalhados são o autoconhecimento, a autogestão, a consciência social, o relacionamento interpessoal, as várias estratégias e dinâmicas facilitadoras da promoção destes domínios e destas competências assumem aqui diferentes nomes, diferentes conceitos. Partilhar convosco uma das primeiras dinâmicas, o meu passaporte intergaláctico, em que, de facto, é aqui uma dinâmica de quebra-gelo, o início do estabelecimento da relação, a relação que é a base de tudo, relação
em que contexto for, e também nas escolas a relação pedagógica sabemos ser promotora de tantas competências, aprendizagens e sucesso escolar e social, e no meu passaporte intergaláctico vão ter oportunidade de fazer o seu autorretrato, explorarmos os seus interesses, as disciplinas preferidas, as áreas ou atividades desportivas e de lazer que gostariam de desenvolver. Também, não menos importante, e em todas as sessões, está sempre subjacente ou vários reforços. Um deles será para completar este passaporte até ao final deste programa. Portanto, esta viagem por esta galáxia do comportamento e dos sentimentos para ficar completa irão recolher vários superpoderes. Aqui na primeira, o superpoder da criatividade, e à medida que as sessões avançam, também vamos ter a oportunidade de potenciar e descobrir a partilha das potencialidades de cada um e a descoberta ou a promoção da descoberta de si mesmo, na tal perspectiva do autoconhecimento. Na segunda sessão, não repetindo aqui nos objetivos, eles acabam por, como podem verificar pela tabela, se ir articulando entre as diferentes sessões, e é mesmo esse o objetivo, em termos de facilitação. Portanto, um dia intergaláctico, a título de exemplo nesta dinâmica, é sugerido às diferentes crianças individualmente para, seja através do desenho ou outra técnica grafoexpressiva, como a escrita criativa, fazerem um relato do seu dia. Depois são recolhidos estes mesmos relatos, é incentivado o grupo a trabalhar em pequenos grupos ou a pares, depois também depende do nosso próprio conhecimento de cada grupo, enquanto dinamizadores e facilitadores destas dinâmicas, e o objetivo final é um encontro em grande grupo para que cada elemento, ou cada par, ou cada pequeno grupo possa contribuir para o dia intergaláctico, portanto, o melhor dia de sempre, em que cada um em roleplay vai exemplificar a sua, ou através de mímicas, ou através de discurso, aquilo que é a sua parte do dia preferida. E assim também acedemos a vários conteúdos de si, e vamos construindo uma relação, uma identidade grupal que facilita as competências da consciência social, do relacionamento interpessoal e de todas as outras questões que queremos ver trabalhadas. Já na sessão 3, aqui com o Teatro das Emoções Intergalácticas, com base nos nossos dois grandes personagens, e que já vou apresentar mais adiante, o superativo e a hiperatenta, e as suas próprias emoções, as 4 emoções básicas, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, e sendo distribuídas pelas diferentes crianças ou jovens, vão ser de alguma forma mimetizadas e também exemplificadas por cada um. Posto isto, o objetivo desta dinâmica, entre vários passos mais complexos, mas de uma forma, ou melhor, mais completos, mas de uma forma aqui resumida, vamos construir um teatro do próprio grupo, onde as emoções, quer as mais positivas como as menos positivas, estarão em relação e em contacto com umas com as outras. O espelho intergaláctico requer aqui, de facto, o nosso reflexo, que é tão importante, não só nas questões da modelagem, dos conceitos de aprendizagem social, esta questão que a Joana falou há pouco, da importância de aprendermos por imitação, e de facto muitos comportamentos e estas questões são aprendidas, não são inatas, não nascem connosco. Podermos promovê-las é uma grande mais-valia. Aqui no espelho intergaláctico, além da interação entre os diferentes elementos do grupo, vão poder também conseguir recriar aquilo que melhor conhecemos como, por vezes, o jogo do sério, e dessa forma também irmos imitando com diferentes sequências os movimentos, as expressões, as emoções do nosso par que nos é atribuído. Desta forma, não só os domínios CEL, mas também numa perspectiva de maior
dramatização, a descompressão imagética, a promoção da capacidade de atenção plena, nomeadamente quando temos que, além de ler e reproduzir a mensagem que o outro nos passa sem palavras, temos que o fazer em mais do que um passo. Portanto, também conseguirmos automatizar sequências. Também isto nas aprendizagens formais, por vezes, é um dos nossos objetivos, na matemática, no português, portanto, irmos conseguindo que vamos acrescentando níveis de complexidade maiores, perspectivando que os níveis anteriores estão também já eles consolidados. Na seção 4, por exemplo, uma maçã no mundo intergaláctico, é sugerido ao grupo que os nossos super-heróis nunca viram uma maçã, portanto, na galáxia do comportamento e dos sentimentos não existem maçãs, e o desafio é, de facto, também na própria sessão, explorarem de uma forma diferente uma maçã, que é algo tão comum nos nossos dia-a-dias, na nossa fruteira lá de casa, ou em outras imagens que possamos encontrar no nosso dia-a-dia, e que por vezes não lhes prestamos a maior das atenções. E é aqui o momento para parar, para pensar, para explorar e, mais do que isso, para sentir e partilhar, que tantas vezes temos menos tempo para o fazer. Vamos explorá-la, a dinâmica é a sugestão, é explorá-la do ponto de vista dos 5 sentidos, o paladar, o tato, o olfato, a visão, a audição, e depois fazer uma descrição da mesma para os nossos super-heróis ficarem então finalmente a conhecer o que é uma maçã do nosso planeta. Aqui, por associação dos superpoderes que é atribuído, é a superatenção. Não menos importante são as sessões onde é incentivada a criança ou adolescente a construir ela própria o seu superpoder. Portanto, existem superpoderes que já trazemos connosco nesta aventura, nestes desafios, nas diferentes sessões, mas existem outros que, à medida que o grupo vai tendo maior relação e nós também maior conhecimento e interação com os mesmos, permitir-lhes que eles próprios criem o seu superpoder. E lá está, todos estes vão para o seu passaporte intergaláctico. O descobrir os objetos intergalácticos é uma dinâmica de maior também movimento. O movimento é fundamental, crucial, em todas as idades para uma maior capacidade de autorrelação, para uma maior capacidade de atenção e de concentração, e daí que também, através desta dinâmica, conseguimos, de uma forma estruturada e organizada e com um objetivo prévio, descobrir vários objetos e apresentá-los a estes super-heróis que não os conhecem. São lápis, são lupas, portanto são livros, são vários objetos cujas funções são extremamente importantes e também depois em grupo iremos partilhá-las. Uma casa em Marte remete para o contexto sociofamiliar e permite também à criança e ao adolescente ou ao adolescente, através desta dinâmica, criar a sua própria casa e de uma forma construtiva e em grupo, no fundo, conseguir juntar todas estas casas, assim como aqui no exemplo da seção 7, um brinde à União Intergaláctica, onde à casa vamos desafiar todos eles a construírem o seu planeta, a desenharem o seu planeta. E vamos construir a nossa galáxia, a galáxia do nosso grupo, que depois em papel cenário vamos juntar todos estes planetas, todos os nossos crianças, todos os nossos adolescentes e criarmos a galáxia deste grupo e desta aventura intergaláctica. Os poderes, por exemplo, na seção 7 que são distribuídos são a força, a superproteção e
incluem também outros diferentes jogos que acabam por interagir, quer em pares, quer em pequenos grupos, depois sempre devolvido para o grande grupo e contribuindo para a estimulação, a promoção destes grandes domínios que, como na introdução salientámos, têm evidências de uma articulação positiva com muitas e múltiplas competências. Na seção 8, encontramos uma outra dinâmica, a amizade intergaláctica, cada um deles desenha o seu amigo intergaláctico preferido, ideal, digamos assim, ou a imagem ideal, é recolhida pelos dinamizadores. Depois, o desafio atribuído a cada um dos elementos do nosso grupo é que descreva o seu amigo supergaláctico. E ao descrevê-lo, que, na ausência da imagem, consiga recordar alguns pormenores daquilo que desenhou. Depois de todas estas partilhas e descrições do amigo supergaláctico que cada um criou, são redistribuídos os desenhos realizados por cada um e é dada a oportunidade a cada criança de acrescentar uma característica, um atributo que considere fundamental e, de alguma forma, deixar-nos também aqui a mensagem subliminar que o todo é mais do que a soma das partes e que, efetivamente, há sempre algo que podemos aprender e ir acrescentando às nossas diferentes construções e relações interpessoais e sociais. Neste fechar de programa, completamos o passaporte intergaláctico. Mais uma vez, é dada a oportunidade de cada um escolher e criar o seu superpoder. Encontramos nomes muito criativos, encontramos por vezes alguns elementos que também nos trazem algumas preocupações e que por isso mesmo depois podemos também entre os dinamizadores, com o apoio da equipa escolar, etc., sinalizar de alguma forma para outro tipo de intervenções complementares e entregamos os diplomas do próprio programa e permitimos que através de diferentes cartas que vêm também do jogo prévio que já tinha sido criado em 2018, antes do desafio deste programa de intervenção, que apelam, no fundo, à expressão das emoções, mas através do movimento e do corpo. Portanto, exercícios de frises, marionetas, a dramatização, fantoches, em que o próprio é que vai desempenhando as diferentes tarefas e as diferentes funções, sempre reportando a estados emocionais diferentes. Acrescentar alguma coisa, João? Portanto, enfim, eu acho que a Rita, não é, foi dizendo pausadamente, ou descrevendo, aliás, pausadamente cada uma das sessões. Naturalmente que em cada uma das sessões, como vocês também, se tiveram a oportunidade de ver, não é, existem um conjunto de materiais. Destacar ou dizer que os estudos, incluindo o estudo que mencionei há pouco da OCDE, refere aqui, ou dá-nos uma evidência muito interessante, e volto a recordar que o estudo foi feito a nível internacional, que é precisamente a questão dos nossos alunos que têm atividades extraescolares, nomeadamente atividade desportiva e atividade artística, são globalmente as crianças que exibem, por assim dizer, mais competências socioemocionais. Portanto, esta questão, não é, do movimento, do corpo, não é, a questão da atividade física e também atenção à artística, parecem de facto ter aqui um papel muito importante também aqui no âmbito do reforço, por assim dizer, de competências socioemocionais, não é? Temos um bocadinho aqui do lado mais artístico, não é? Nestes exercícios de dramatização também, não é? Que este programa também vai aqui, de algum modo, buscar. Portanto, chegou a altura de conhecermos as grandes personagens. Este é o aspecto dos passaportes intergalácticos, onde depois cada um ficará com um, portanto é distribuído individualmente a cada criança e
O próprio jogo em si foi pensado, portanto, aqui um bocadinho a lógica do programa e de onde vem toda esta linguagem. Sobre os planetas principais, portanto, o contexto escolar e familiar, os ditos planetas satélite, não menos importantes, mas que são os contextos muitas vezes secundários da vida da criança, que, como a Joana dizia, são elementos cruciais e promotores destas competências que vão impactar com todos as outras, o desenvolvimento de todas as outras, e assim chegamos também aos passaportes dos nossos super-heróis, que na introdução de cada dinâmica, que eu tentei sintetizar ao máximo, eles são apresentados desde o início ao grupo. A hiperatenta, que também tem o seu passaporte, que adora viajar pelo mundo dos sonhos, os pensamentos levam-na a lugares fabulosos e divertidos, onde cria histórias emocionantes e mesmo giras. Os amuletos que têm livros, headphones, lupa. Portanto, o superativo, lá está, gosta muito do seu skate, viajar no seu overboard, usar o seu finger spinner e adora aventuras para chegar mais rápido onde quer e assim ter mais tempo para acabar as tarefas e fazer as suas brincadeiras. E são, no fundo, estes dois grandes super-heróis que vão dando mote às diferentes dinâmicas. Os superpoderes, aqui sintetizando a super força, a super ideias, a super atenção, a super alegria, a super aventura, a super energia, a super proteção, a super criatividade e, não menos importantes, todos os superpoderes que os diferentes elementos do grupo nos vão trazer. Enfim, fica aqui um bocadinho, sabemos que temos o tempo limitado, não é? Ficaríamos mais tempo, pelo menos da nossa parte, mas vamos então avançar, ou seja, ficam com uma descrição, por assim dizer, ao mesmo tempo que é geral, a Rita já destacou aqui algumas características específicas destes materiais e dar-vos conta também, sem vos querermos maçar muito, sobre uma outra questão que estava já ali ao nível da estrutura aqui da nossa apresentação, que é de facto aqui a importância, no fundo, da avaliação de programas. É um ponto que o Dr. José mencionou no início, ou seja, tal como outros programas que nós já temos em Portugal, porque tem havido um grande crescimento nos últimos anos aqui à volta de programas de competências socioemocionais, portanto, também aqui este programa teve uma avaliação, uma vez que nós sabemos que avaliar permite efetivamente criar aqui evidência sobre os benefícios de uma dada intervenção, ou seja, não basta apenas intervir, basta, aliás, é muito importante nós sabermos se as nossas intervenções efetivamente nos trazem aqui algum benefício, sobretudo aqui pensando nos beneficiários das nossas intervenções. De uma forma muito sintética, naturalmente que quando falamos de avaliação, podemos falar aqui de vários tipos de avaliação. A verdadeira, por assim dizer, avaliação de impacto, é aquela que nos permite, de algum modo, dizer com bastante segurança que a nossa intervenção teve os efeitos esperados e que esses efeitos se devem quase, diria eu, exclusivamente à intervenção que foi, no fundo, oferecida, neste caso, quando se trata, por exemplo, de alunos. Para uma avaliação de impacto tem que existir aqui alguns critérios de rigor, por assim dizer, metodológico, nomeadamente aqui a randomização de participantes, ou seja, termos sempre em conta que precisamos de ter um grupo de intervenção, ou seja, crianças a quem é oferecido um dado programa e depois então um grupo de controlo. Isto não quer dizer que depois, enfim, mais tarde, depois desta primeira intervenção, não se possa oferecer ao grupo de controlo que efetivamente não recebeu esta intervenção. Portanto, voltando aqui ao início, esta avaliação de impacto é aquela que verdadeiramente nos diz que as nossas intervenções tiveram um determinado efeito. Naturalmente, e nós sabemos, e também aqui no âmbito do doutoramento da Rita, é difícil nós pedirmos às escolas ou pedirmos-vos para fazerem, por exemplo, esta randomização de participantes, e no fundo o que muitas vezes acontece é que acabamos por ter um grupo de alunos que recebe uma dada intervenção e depois temos um grupo de comparação, por assim dizer, ou seja,
uma turma, por exemplo, que é mais ou menos equivalente num conjunto de características, por exemplo, sociodemográficas, e de algum modo estabelecemos aqui uma comparação, o que nos permite analisar se a intervenção acabou por ter aqui um conjunto de benefícios para as crianças que receberam dessa mesma intervenção. Nem sempre também é possível, por assim dizer, ter grupos de comparação, e então muitas vezes temos apenas o grupo que vai receber a intervenção e fazemos aquilo que é uma avaliação antes da própria intervenção, que é este tempo 1, e no final da intervenção. E então acabamos por ver com este tipo de metodologia se de algum modo encontramos diferenças entre estes dois momentos, por assim dizer. Naturalmente que aqui temos um maior risco de que os benefícios não se devam exclusivamente à nossa intervenção, mas é pelo menos um caminho que traçamos ao nível da avaliação. Portanto, a avaliação de programas, como vos disse, é de facto uma prática que tem vindo a crescer em Portugal e, sobretudo, porque permite informar os decisores, sejam decisores políticos, sejam, por exemplo, diretores de escolas, para poderem tomar decisões informadas, ou seja, se num dado ano escolar vão, por exemplo, investir num dado programa. E é de facto uma prática, é trabalhosa, ou seja, muitas vezes exige verdadeiramente aqui a vossa colaboração, não é? Portanto, a colaboração dos docentes das escolas, mas é de facto uma prática que é feita na maior parte dos países e, sobretudo, nos países anglo-saxónicos há já várias décadas. Aqui a Rita fez, no fundo, o seu doutoramento, acaba por ser esta avaliação deste programa, portanto, teve aqui uma orientação da minha colega Marise e também minha, e de facto pudemos ver aqui, de algum modo, como é que este programa funcionava com esta amostra que temos no slide. Foi feita uma avaliação no tal tempo 1, tempo 2 e depois também num tempo 3, que foi um tempo de follow-up. Não vos vamos maçar com esta informação por questões de tempo, mas a Rita acabou por fazer aqui 3 estudos. Um primeiro estudo, de algum modo inicial, para compreender em que medida este programa tinha aqui a aceitabilidade, nomeadamente dos psicólogos, porque muitas vezes são eles que acabam por trazer, não digo exclusivamente, naturalmente, mas são muitas vezes aqueles técnicos que acabam por trazer alguns programas para as escolas, e então era importante, de algum modo, compreender essa aceitabilidade. E de uma maneira geral, não é? Portanto, consideraram aqui que era, no fundo, um material que poderia ser relevante aqui para o contexto escolar. Não vos vou ler ipsis verbis, naturalmente, o que está aqui no slide. Depois, no seu segundo estudo, procurou-se compreender, a Rita mencionou há pouco, não é, que apesar de ser um programa com aqui que pode ser implementado de uma forma universal, ou seja, para um contexto escolar, independentemente das necessidades das crianças, a Rita teve aqui a preocupação de compreender em que medida este programa trazia aqui um conjunto de benefícios ao nível da redução, em particular de comportamentos internalizantes, por exemplo, as questões do isolamento ou externalizantes, na perspectiva das crianças. Portanto, tendo em conta a amostra mencionada anteriormente, o que é que nós verificamos? Que as crianças mais novas e as mais velhas, de ambos os sexos, portanto, percepcionaram aqui uma redução de sintomatologia psicopatológica, portanto, as questões mais ligadas à ansiedade, à depressão e ao stress, portanto, não tínhamos aqui verdadeiramente um instrumento que avaliasse em concreto a depressão, por assim dizer, mas aqui alguns sinais, de algum modo, que dessem pistas para uma sintomatologia um pouco mais depressiva, e verificámos também, e aqui muito ligado à questão que estamos aqui a ver hoje convosco, uma melhoria das competências socioemocionais globais, precisamente do pré-teste, ou seja, do tempo 1 para o pós-teste, tempo 2 e para o follow-up, o tal tempo 3. Por fim, este último estudo empírico já, no fundo, foi aqui mapear estes benefícios, mas do ponto de vista dos professores e dos cuidadores, sobretudo os pais destas crianças. Portanto, foi uma avaliação que foi feita, tal como no estudo da OCDE que vos estava a falar há pouco, é uma avaliação em heterorrelato, portanto, falarem precisamente sobre estas crianças que beneficiaram do programa da Rita,
e então, dentro desta amostra de professores e cuidadores, também verificámos aqui um reporte de melhorias mais expressivas, sobretudo na avaliação e follow-up. E este é um dado muito importante porque remete precisamente para a questão de ser fundamental trabalhar estas competências com tempo. Portanto, não existem, por assim dizer, intervenções mágicas, é de facto fundamental termos aqui intervenções que são oferecidas ao longo do tempo, em que existe uma consolidação das competências que são promovidas e, precisamente, então estes efeitos muitas vezes não surgem de forma imediata, mas surgem um pouco mais tarde. Temos depois também aqui uma diminuição na percepção de comportamentos externalizantes, aqui já com algumas diferenças em termos de género. Portanto, os rapazes foram percebidos como exibindo mais comportamentos externalizantes do que as meninas, e estes comportamentos externalizantes diminuíram significativamente, então, novamente aqui no tempo 3. Enfim, quisemos trazer-vos aqui esta leitura um bocadinho mais científica do próprio programa, e agora acho que a Rita tem um desafio para vos colocar. Dados todos os benefícios que este e outros programas têm trazido às nossas crianças e jovens, e também aqui como, no fundo, esta grande vontade que acabamos por ter de promover bem-estar, promover melhorias do ponto de vista geral, nos diferentes contextos onde elas se inserem e desde tenra idade. Este desafio, no fundo, seria embarcar nesta aventura intergaláctica connosco. O que é que implica é sempre uma das questões que fica, mas a seguir terão também os nossos contactos e mais pormenores serão disponibilizados. Portanto, selecionar um grupo de intervenção e um grupo de controle, tal e qual como a Joana disse, pela importância também de conseguirmos encontrar evidências e melhorarmos ao longo do tempo. Os consentimentos informados, não menos importante, as 8 sessões de serem dinamizadas e a avaliação pré-pós. O follow-up foi realizado 6 meses após a 8ª sessão. O protocolo de avaliação será previamente selecionado e também estará disponível em suporte online, que hoje em dia depois também facilitará o trabalho de todos. Os apoios disponíveis, será concedido todo o material de apoio ao programa em versão de investigação e em formato fotocopiável, totalmente gratuito. A sessão de formação prévia sobre o programa, tal e qual como foi referido como um requisito-chave, portanto, todos aqueles que estiverem interessados em dinamizar o programa poderem usufruir desta formação prévia, e também temos pensadas sessões intercalares para esclarecimento de dúvidas e irmos monitorizando algumas questões que possam ir acontecendo ao longo das 8 semanas. Como devolver os resultados da respectiva avaliação? Em sessões previamente agendadas para o efeito e também previamente combinadas com cada realidade ou com cada universo populacional interessado, e de uma forma mais integrada com os dados estatísticos e evidências empíricas, como este breve resumo que a Joana estava a referir, mais significativas para, lá está, melhorarmos a nossa intervenção e promovermos uma maior capacidade de ajustamento emocional e comportamental e atencional das nossas crianças e jovens, que são aqueles com quem passamos mais tempo no nosso dia-a-dia profissional e pessoal. Ficam os contactos para manifestação de interesse. Nestes últimos minutos, queremos então deixar-vos uma mensagem-chave, portanto, independentemente, não é, de quererem de algum modo abraçar aqui o desafio que a Rita vos lançou, por assim dizer, queremos destacar aqui que, de facto, as investigações mais recentes acerca dos programas baseados neste modelo reforçam precisamente aqui a necessidade de novas metodologias de prevenção, promoção e de intervenção, porque, de facto, é muito importante trabalhar estas questões, seja para grupos clínicos e não clínicos,
contexto escolar necessariamente, e como vocês sabem, é um contexto privilegiado de intervenção, não é? Onde as nossas crianças passam mais tempo, e é por isso este o contexto por excelência onde se deve intervir. O que é que a literatura nos tem dito? Que estes programas devem ser inseridos nos currículos escolares, ou seja, muitas das atividades que a Rita mencionou há pouco, podem ser perfeitamente enquadradas com uma disciplina, por exemplo, de português, a da cidadania que foi naturalmente mencionada, enfim, algumas atividades podem de facto interligar-se. A ideia nunca é estar, por exemplo, um psicólogo chega, aplica o programa e sai da sala de aula, é precisamente envolver o máximo possível aqueles que mais irão, de algum modo, também envolver-se, que são os alunos e os seus professores. Em Portugal, como referimos, existe aqui já um leque muito expressivo de programas de competências socioemocionais, existem muitos recursos, por exemplo, no site da Ordem dos Psicólogos, foram apoiados 100 programas em competências socioemocionais pela Fundação Carlos de Gulbenkian, portanto, se vocês pesquisarem sobre as academias do conhecimento Gulbenkian, também encontram muitos desses exemplos. Aqui o que quisemos trazer foi novamente o que referimos há pouco, programas em que de facto não são feitos apenas uma vez, portanto não é oferecida esta, por assim dizer, este trabalho, por exemplo, um só dia, uma só sessão, é muito importante, é fundamental aqui um trabalho ao longo do tempo, e nós sabemos que haviam aqui um conjunto de questões, naturalmente que não respondemos de certeza a muitas delas, mas acho que acabámos por responder, sobretudo dizer-vos que a educação é de facto relacional, e não é pensar que muitos destes programas vos dão mais trabalho, exigem mais de vocês, porque sabemos que têm já muito trabalho e muitas exigências derivadas do vosso dia a dia, mas de algum modo lançar aqui um desafio que vos possa de algum modo trazer estes benefícios que foram destacados, conseguir envolver de alguma maneira os pais, que é sempre algo que é uma questão que merece atenção e, enfim, Rita. Portanto, chamar os pais à escola também para atividades de competências socioemocionais e, no fundo, escolarmos, vá, pegando aqui no foguetão e na imagem da viagem ao espaço intergaláctico, portanto, podermos nos colar das chamadas ou das vindas que tantas vezes pelos desafios de comportamento que lidamos com as nossas crianças e jovens, acaba por ser os momentos de contacto com os pais para reportar momentos menos positivos e tentarmos encontrar algumas soluções. Aqui, no fundo, anteciparmos estas questões e também criarmos momentos de envolvimento positivo. Já vamos colocar também no chat os nossos e-mails. Mas terminaríamos, pelo menos da nossa parte, por aqui agradecendo Estão uma aqui vez mais. projetados. Sim, uma vez mais agradecendo a vossa atenção também. O Dr. Rui Lima, não sei. Sim, sim, estou a ligar a câmara, isso está um bocadinho lento, mas já agora também os meus colegas, a Dina, a Isabel e a Ana Ricardo. Antes de mais, agradecer-vos, obviamente, a apresentação e penso que algumas das questões que foram sendo colocadas no Q&A estavam respondidas, outras, como também houve um celular que projetaram um e-mail que estava cortado, mas penso que depois no fim não foi exatamente o mesmo e-mail, porque o outro era, eu percebi que era Hotmail e esse não era, mas penso que pronto, já estou aqui doutora Rita e a doutora Joana, já estão a partilhar os e-mails no chat e por isso qualquer dúvida que não ficasse esclarecida aqui, podem sempre contactar e de certeza que a doutora Joana e a doutora Rita esclarecerão, porque houve aqui algumas foram colocadas, eu reparei que uma das questões mais persistentes foi a adequação a miúdos mais velhos, uma faixa etária mais velha, e pronto, mas provavelmente isso daria um espaço para muito mais, porque também, na verdade, quanto mais cedo trabalharmos essas competências, melhor, não é? E, e provavelmente também será, não sei até que ponto é que conseguiremos fazer isso, ou vocês conseguiram fazer isso, mas sabendo que as competências socioemocionais estão na base
de todos os comportamentos e atitudes na saúde, ver como é que todo um projeto desse tipo consegue melhorar os indicadores de saúde ou dos comportamentos de saúde. Muitas vezes não são indicadores de saúde ainda dos jovens, mas sim os comportamentos de saúde, e como é que isso afeta, por exemplo, a redução da adesão ao tabaco, ou à dependência do ecrã, ou à dependência de outras coisas, ou aos distúrbios alimentares, whatever, que muitas vezes estão, ou quase sempre associados a essas faltas de competências, e por isso será um grande desafio, mas que é fundamental para trabalharmos todos o nosso principal objetivo, que é a melhoria da saúde e do bem-estar das nossas crianças e jovens, e estamos todos com esse foco. Não sei se a Isabela, a Dina ou a Ana Ricardo querem colocar alguma questão. Dina, está sem Nada, som? apenas dar os parabéns e sucesso, continuidade. É bem importante estas competências dos nossos jovens, e o público está a dizê-lo ali nos comentários. Exato, acho que agora já me estão a ouvir, também queria Sim, dar sim, os meus sim. parabéns pela apresentação do programa. Tem aqui, como a minha colega Isabel estava a dizer, muita gente interessada. Com certeza vão ter muitos e-mails e que consigam dar resposta, porque as escolas realmente precisam de programas como este. Mais uma vez, obrigada a todos. Pronto. Então, sendo assim, mais uma vez agradecer à Joana e à Rita, agradecer à Ana, Ricardo, à Dina, à Isabel, o Zé Carlos já não está aqui, e a todos que estão do outro lado. Até uma próxima, e continuemos todos a trabalhar em prol das nossas crianças e jovens, ok? Muito boa noite, então. Boa tarde. Boa noite, Boa obrigada. noite, obrigada. Não é?